E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Salmo de número 3. Vamos ler o Salmo de número 3 e também o Salmo de número 4. Vamos ler? Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por tamanho privilégio que o Senhor nos dá de reunirmos aqui, Deus, em teu nome. Obrigado, Deus, por mais uma vez, Deus, por mais um domingo, Deus, em que o Senhor nos traz até aqui, em que o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra, em que o Senhor nos dá a oportunidade de cantar, de louvar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. E agora, Deus, nós queremos, Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da palavra do Senhor. Fala conosco nesta manhã, Pai. É em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Quando nós pensamos no livro de Salmos, uma primeira pergunta que nos vem à mente é se esses salmos eles foram colocados ali de uma maneira aleatória ou se tem alguma intencionalidade. Naquele dito popular, se foi sem querer ou se foi por querer que ele está ali. Nós pensamos nisso. Esses hinos de louvor, essas petições, essas orações, esses lamentos, eles estão ali de uma forma aleatória ou é uma coleção intencional, com um propósito claro, com uma mensagem unificada? Sem dúvida, os Salmos são, se não o livro mais lido do Antigo Testamento ou talvez até da Bíblia. Nós muitas vezes abrimos os Salmos para ver aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em muitas casas ou em muitos locais de comércio, nós vemos aberto nos Salmos, principalmente no Salmo 91, às vezes até empoeirado, mas fica aberto ali. E às vezes a gente pensa neles como se fossem aleatórios, como se fossem salmos dispersos, esparsos. Porém, quando nós estudamos o livro de Salmos, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que o livro de Salmos ele tem uma intencionalidade, ele tem uma estrutura, ele tem um sentido, ele tem um propósito, ele tem uma mensagem. Nós aprendemos aqui no Salmo 1. O Salmo 1 ele traz essa percepção do propósito global do livro. Nós vimos aqui no Salmo 2 também, que nos dá essa mensagem central do livro de Salmos.
só para a gente recapitular e deixar bem fresco na nossa memória, nós aprendemos que o Salmo 1, ele traz aquele contraste entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme ao Senhor e o que não teme. Ele apresenta as consequências das escolhas que as pessoas fazem, entre aquela pessoa que anda no caminho do Senhor e aquela pessoa que não anda no caminho do Senhor. Porque enquanto aqueles que andam, que são justos diante do Senhor, o Senhor promete para eles bênçãos, promete essa prosperidade que vem dele. Mas aqueles que são ímpios, o caminho deles é de destruição e de morte. Nós aprendemos também, no Salmos 2, que apesar da indisposição humana de aceitar esse governo do Senhor, apesar da indisposição humana de aceitar que há um rei, nós vemos que Deus, ele é o Senhor da história. Deus, ele é o Senhor soberano. Deus, ele tem controle absoluto e ele está pronto para abençoar, para mediar a vida daqueles que o amam, daqueles que o servem através do seu ungido. Por isso, quando nós lemos aqui esse título, nós lemos aqui o Salmo 3, lemos o Salmo 4, nós até mesmo ficamos surpresos e nos perguntamos: onde está essa vida verdadeiramente feliz? Onde está o poderoso Davi, o poderoso rei Davi, que nós vimos e ouvimos falar dele no Salmo 1 e 2? O contraste que nós vemos entre esse Salmo 1 e 2 e esse 3 e 4, ele é muito marcante. Mas mesmo assim, um ponto que nós precisamos frisar é que eles não são aleatórios, que há uma intencionalidade neles. Não foi sem querer. Há um movimento na estrutura de todo o livro de Salmos. E nós vemos que o livro ele nos ensina que essa vida verdadeiramente feliz, oferecida no Salmo 1, e garantida pelo governo do Senhor no Salmo 2, ela de fato nos aguarda. De fato, aguarda aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são justos, aqueles que andam no caminho dele. Porém, ela em vários momentos das nossas vidas, ela pode não ser experimentada. Ao longo da nossa caminhada, em alguns momentos nós não experimentamos isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ela é maravilhosa, ela fala conosco e ela não mente, porque ela não fala de super-homens. Ela fala de homens e mulheres reais que passaram por dificuldades reais, por experiências e suas lutas, que uma hora venceram, outra hora perderam, que celebram, que sofrem. Nós aprendemos no semestre passado sobre Jeremias e sobre seus sofrimentos. Ele não era um super-homem. Ele tinha ali seus temores, seus anseios, suas dificuldades, suas angústias, suas ansiedades. Nós aprendemos também, nós vemos aqui sobre o grande rei Davi, que confiava nesse Senhor, que celebrava ao Senhor, mas que aqui, nesses 2 salmos, ele passa por adversidade, ele passa por angústia. Nós lemos na Bíblia também sobre a história de Jó, um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, mas que sofreu. O foco aqui não é entrarmos nessa teologia do sofrimento, mas é mostrarmos que sofrimentos, adversidades, elas fazem parte da vida de qualquer ser humano. Pensando sobre Jó, abrindo um parênteses aqui, um dia desses atrás o Benjamin me perguntou assim: papai, Jó era obediente a Deus? Era, Benjamin, tem 5 anos, ele era obediente a Deus. Então por que ele sofreu? Me perguntou dessa forma. A vida, em muitos aspectos, ela nos traz sofrimentos, adversidades, elas fazem parte da vida de qualquer ser humano. E a Bíblia não esconde isso de nós. Graças a Deus por isso. Todos nós, indistintamente, passamos por alguma situação de adversidade, de angústia, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, durante a nossa peregrinação. E essas adversidades, essas situações, elas podem ser tanto externas, males físicos, males no nosso corpo, situações adversas com o outro,
ou situações internas. Nós temos falado muito isso atualmente, dessas situações das emoções, da mente, dessas questões. E elas podem ser causadas tanto por decisões que tomamos, por erros que tomamos, por decisões que outros tomam e nos afetam, por outros que muitas vezes tentam nos atingir, mas o fato é que passamos por isso. Agora é importante frisar um ponto. Se de um lado todos nós passamos por essas situações, como a Bíblia nos fala de pessoas comuns, com experiências comuns, com situações adversas, com angústias, por outro lado, o livro de Salmos e toda a Bíblia nos fala que há um Deus sobrenatural. E é a presença desse Deus sobrenatural que faz a diferença nas nossas vidas. Que faz a diferença por como passamos por essas situações. E a presença desse Deus sobrenatural também é um dos temas centrais do livro de Salmos. Então, quando nós olhamos para os Salmos, nós vemos aquilo que os salmistas acreditavam, nós vemos onde eles colocavam a fé deles. E o que é que eles acreditavam? Que mesmo sendo seres humanos, com as suas dificuldades, angústias e adversidades, há um Deus vivo, há um Deus real, há um Deus que ouve orações, há um Deus que intervém, há um Deus presente no mundo, envolvido de forma proposital, intencional e amorosa na vida daqueles que o amam. Por isso, as orações dos Salmos são baseadas nisso. Se de um lado temos essa fragilidade humana, do outro temos essa segurança do Senhor, essa soberania no Senhor. As petições dos Salmos são baseadas nessa crença de que há um Deus que ouvirá. E nós cremos disso, nós cremos nisso, que há um Deus que ouve as nossas orações. Os lamentos são feitos pensando e lembrando em que há um Deus que ouve esse lamento e se importa com isso. E há um Deus que responde às orações. Por isso ele é louvado como alguém que ouve e responde às orações. Então, quando nós olhamos para esses dois salmos aqui de uma maneira específica, Salmo 3 e 4, nós vemos uma mistura de lamento pessoal, mas também de confiança em Deus. Alguns comentaristas dizem que esses salmos são complementares. O 3 e o 4 são salmos complementares. E o contexto dele é de quando Absalão ele usurpou o trono contra o rei Davi. Eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia aqui em 2 Samuel, capítulo 15. Gostaria aqui de ler dos versículos 1 ao versículo 6. 2 Samuel 15, do 1 ao 6. Diz assim, o título está A Revolta de Absalão e a Fuga de Davi. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Vejam o que ele estava fazendo. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Vejam o que Absalão estava fazendo com o rei Davi. Absalão, seu filho, estava fazendo esse motim contra o rei Davi. E quando Davi descobriu, Davi fugiu
porque senão ele seria morto. Absalão usurpou esse trono dele. Então, o Salmo 3, nesse contexto, ele é tratado, chamado de Salmo matutino. E o Salmo 4 pode ser chamado também de Salmo noturno, com base nos versículos. O Salmo 3 seria o versículo 3, 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Quando Davi ele acorda, ali na manhã seguinte, depois desse fato, depois dessa tentativa de usurpação do seu trono, depois dessa conspiração de Absalão contra ele, a primeira coisa que lhe vem à mente é como o Senhor o protegeu durante a noite. E para Davi, isso era um sinal de que Deus estava com ele. Esse era um sinal de que o Senhor o guardava e o protegia. Isso nos faz lembrar de alguns outros trechos da Bíblia. Quando Jesus, por exemplo, ali em Marcos 4, está no barco, acontecia aquela grande tempestade, o mar revolto, os discípulos achando que iriam se afogar, Jesus estava dormindo. Pedro, em Atos capítulo 12, quando estava preso, acorrentado junto àqueles sentinelas, preso por pregar o evangelho do Senhor, ele também estava dormindo. Porque quando nós cremos nele, quando nós buscamos a vontade dele, Deus trabalha a nosso favor, mesmo enquanto nós dormimos. Davi, ele declara aqui que há dezenas de milhares de pessoas tentando batalhar, derrotá-lo, derrubá-lo. Mas ele consegue, como diz aqui o verso 5, deito-me e pego no sono, porque ele crê que o Senhor lhe dará a vitória. No Salmo 4, versículo 8, que é conhecido como um salmo noturno, vamos dizer assim, o verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi, ele louva a Deus por essa paz que ele colocou no coração dele, mesmo antes dessa batalha. Deus lhe dá descanso durante a noite, mesmo numa situação adversa. Porque Davi sabia que Deus era o seu escudo. Quando nós lemos e estudamos sobre essa paz do Senhor, nós vemos que ela significa muito mais do que a ausência de conflito. Muito mais do que essas circunstâncias pelas quais nós passamos. Mas essa paz significa que mesmo numa situação adversa, mesmo numa situação de angústia, mesmo numa situação perturbadora, nós conseguimos descansar. Porque há em nosso coração essa adequação à vontade do Senhor. Nós temos essa convicção de que o Senhor está no controle. Nós temos essa confiança e plenitude de que há um Deus soberano que nos garante estar conosco. Esses dois versículos, então, Salmos 3, verso 5, Salmo 4, verso 8, eles apontam para o levantar e para o deitar, para a hora que deitamos e para a hora que levantamos. Nós não afirmamos e podemos falar para todas as pessoas, mas muitos de nós, eu inclusive, muitas vezes nós, ao deitarmos, não conseguimos dormir. Ou acordamos no meio da noite preocupados com o que há de vir. Alguns de nós já desejaram que essa noite nunca acabasse e não tivesse que acordar no outro dia pela manhã. Da mesma maneira, conciliar esse sono, como aqui está escrito, diante de tantas adversidades, diante de lutas, diante de angústias, muitas vezes é difícil. Nós sabemos disso. Nós sabemos, graças a Deus por isso, que a Bíblia não nos esconde. O profeta Elias passou por momentos de luta, de angústia, de sofrimento, de adversidade. Nós passamos por isso. Davi aqui passa por isso. Mas ele nos mostra e nos ensina que, independente dessas adversidades, dessas situações, no Senhor é possível nós descansarmos, nós dormirmos, porque essa paz dele, ela não está
é vinculada às circunstâncias momentâneas, às relações circunstanciais, mas está vinculada ao Senhor, a esse Deus, a segurança que nós temos nele, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Esses são os versículos que falam sobre o Salmo matutino e o Salmo noturno. Caminhando um pouco mais, nós perguntamos, o que Davi sofria tanto? Eu li aqui o contexto dessa história. Davi estava sendo perseguido por seu filho Absalão. Havia vários adversários, havia vários opositores. No versículo 1 diz, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. Davi, ele sofria calúnias e mentiras. Falavam contra Davi, falavam de Davi. Havia uma tentativa de desconstruir a integridade de Davi. No verso 2 do Salmo 4 diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira. A vida dele estava em perigo. O trono dele estava em perigo. O futuro do reino estava em perigo. Absalão montou aquele grupo para destruir o rei. Absalão armou toda aquela cama de gato para que ele caísse. Absalão estava ali buscando o coração daquelas pessoas. Ficou vários anos. Se não me engano, foi por 4 anos ali. Então, o número das pessoas que conspiravam contra o rei aumentava a cada dia. O número das pessoas que usurpavam contra ele aumentava a cada dia. Absalão, ele era bem apessoado, cheio de pessoas agradáveis, bajuladores ali ao seu redor. Davi, então, está nesse momento de aflição, as notícias são ruins, os inimigos aumentaram. E por isso ele sente profundamente angustiado diante dessas adversidades. Ele se sente assim. E a pergunta que se faz é, como manter esse equilíbrio em meio ao sofrimento? Nós sabemos que essas adversidades, elas podem vir de várias maneiras, como eu falei no início, por problemas externos ou por problemas internos. Davi aqui havia errado. Davi havia pecado e sofria a consequência do seu pecado. Ele havia adulterado com Batseba, ele havia mandado matar Urias, o esposo de Batseba, e por conta disso, por conta desses pecados, o Senhor permitiu que isso ocorresse. Mas como eu falei, acontecem situações que não são vinculadas àquilo que fazemos de errado. Acontecem situações em que outros se levantam contra nós. Aqui fala dessa questão da integridade dele que estava sendo afetada, essa desconstrução. Nós devemos lutar para que tenhamos um bom testemunho perante as pessoas. Nós devemos lutar para que tenhamos uma boa reputação perante os outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas há situações que, ainda mais hoje, em tempos de notícias tão rápidas, de mídias, que em poucos segundos a reputação que alguém demorou anos para construir, ela pode sumir por conta de inverdades. Não desconhecendo as consequências das nossas atitudes, mas sabemos que por conta também do mundo em que vivemos, isso pode acontecer. Agora, Davi aqui, ele nos ensina a como manter o equilíbrio em situações como essas. Como manter o equilíbrio em situações em que o número de inimigos aumentam, em que perseguições acontecem, de que pessoas conspiram e falam até mesmo inverdades contra nós. Como mantermos esse prumo no Senhor? E ele aqui nos dá algumas dicas. A primeira delas aqui no verso 3 do Salmo 3. Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Confiança em Deus, na sua justiça e no seu amor.
é o Senhor. É o Senhor. Nós aprendemos que mesmo diante de todas essas situações, Davi ele não se deixa abater facilmente. Sem ignorar os seus problemas ou as consequências das suas atitudes, ele pede perdão ao Senhor e coloca sua confiança no Senhor. Porque ele sabe que está em perigo, mas ele sabe que Deus é o seu escudo. E me chama muito a atenção aqui o contraste que nós vemos entre os versos 1 e 2 e o verso 3. No verso 1 e 2 nós vemos: são muitos os adversários, têm crescido os adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem contra mim. São muitos, muitos, numerosos. Mas no verso 3 nós vemos um só: Tu, Senhor. Tu, Senhor. Isso nos ensina que mesmo que sejam numerosos os adversários, numerosas as dificuldades, numerosas as adversidades, o que nós temos que focar é em um só, é no Senhor. Porque esse Senhor, ele é maior do que todas essas dificuldades, inimigos e adversidades. Mesmo que aconteçam calúnias e mentiras e dizem fatos que não fizemos, que atestam contra a nossa reputação, nós sabemos e precisamos que é o Senhor, que é o nosso escudo, e que nele nós devemos confiar. E aqui é importante fazer uma distinção. Até no livro que nós estamos estudando, um do Ronaldo Lidório, que fala sobre liderança e integridade, ele fala muito bem a diferença entre reputação e integridade. Porque a reputação ela pode sim ser destruída em poucos segundos por fatos que não são verdade, por mentiras, por calúnias, por difamações que falam a nosso respeito. Porque ela é visível, ela é aparente, ela é vista pelas pessoas. Mas mesmo que essa reputação seja destruída, a nossa integridade não. Porque ela é firmada no Senhor. Ela é firmada no nosso relacionamento com o Senhor. Ela é firmada naquilo que o Senhor vê de nós. Então aqui nos ensina que mesmo que aconteçam essas situações, nós temos um Senhor que é soberano, que nos dá essa direção, e a nossa integridade ela é firmada e pautada nele. Por isso nós dormimos, assim como Davi fez. Por isso nós descansamos, assim como Davi fez. Porque mesmo que sejam numerosos, sejam muitos, há um Senhor. E nisso nós devemos nos firmar. Nessa palavra que há um Senhor. Como então manter o equilíbrio em meu sofrimento? Confiando em Deus, na sua justiça, em seu amor. Como? Deus faz distinção, como nós aprendemos aqui, entre o ímpio e o justo. O Senhor faz distinção entre aqueles que o servem e os que não. O Senhor distingue entre aqueles que honram com aqueles que não honram. É o Senhor. Nós aprendemos aqui, no Salmo 1, sobre a distinção entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme e o que não teme. Nós vemos isso, entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. E aqui nós vemos que, mesmo que Davi tivesse errado, ele pediu perdão para Deus. E a Bíblia nos fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E o Senhor, ele dá essa distinção a Davi perante os seus inimigos. O Senhor dá essa distinção a ele. Então é um outro ponto que nós precisamos falar. Mesmo que essas situações adversas que nos trazem angústia, nos trazem sofrimento, são oriundas de atitudes pecaminosas que tivemos, o Senhor nos perdoa quando nós nos colocamos diante dele. Nós pedimos perdão a ele, nós sofremos as consequências das nossas atitudes, mas o Senhor nos perdoa. E nós precisamos então viver dessa forma,
não presos a isso, mas ligados ao Senhor, que nos perdoa e nos dá essa segurança e nos dá essa distinção. Como manter esse equilíbrio? O Senhor ouve as nossas orações. Responde-me e ouve a minha oração. Do seu santo monte me responde. Eu gostaria de ler aqui um outro texto rapidamente, o Salmo 115, que diz assim, o salmista comparando o Senhor Deus aos ídolos. Por que diriam as nações, no verso 2, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Verso 5, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. O Senhor não. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor, Ele responde às nossas orações. O Senhor fala conosco. O Senhor anda conosco. Porque Ele é um Deus vivo. Então, como nós mantemos equilíbrio em situações adversas, em situações que nos dá angústia, que nos traz angústia? Sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Sabendo que o Senhor responde às nossas orações. Sabendo que o Senhor é o Senhor quem nos garante. Como manter esse equilíbrio? Se o Senhor ouve as nossas orações, certamente o Senhor ouve as nossas angústias. O Senhor ouve o nosso lamento. O Senhor ouve aquilo que falamos. O Senhor sabe pela situação pela qual nós passamos. E Davi aqui ele declara essa total confiança no Senhor, mesmo em meio a essas crises. Davi, ele ora pedindo a Deus essa resposta. E ele recebe essa resposta. E eu acho também interessante aqui quando nós pensamos nessas duas atitudes. Porque se de um lado nós temos o decreto de Absalão, que foi aquilo que gerou essa angústia, essa adversidade em Davi. Absalão decretou que Davi fosse perseguido. Absalão decretou que ele seria o novo rei. Absalão diz que aquelas pessoas, quando ele passasse, gritassem que havia esse rei. De um lado nós temos isso, mas de outro lado, nós temos o decreto do Senhor. E o ponto é que não foi o decreto, não foi aquilo que Absalão disse que determinou o destino de Davi, mas foi o que o Senhor disse. Não é essa situação que nos traz angústia, adversidade, que determina o nosso destino, mas é o Senhor, é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Não são as inverdades, os nossos inimigos, as lutas que determinam isso, mas é o Senhor. E quando eu me recordo disso, quando isso está vivo no meu coração, eu posso deitar, descansar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Como nós mantemos esse equilíbrio em meio ao sofrimento? Quando nós vemos aqui no verso 8 do Salmo 3, do Senhor é a salvação. Só o Senhor pode nos salvar. E aqui essa salvação é no sentido de livrar. Só o Senhor pode nos livrar, pode nos salvar. Só o Senhor. Deus, ele não apenas deu esse descanso para Davi, não apenas fez com que Davi dormisse bem, mas Deus o livrou. Deus não apenas nos faz repousarmos bem, mas isso é muito interessante, porque quando, às vezes, na noite, os problemas são amplificados, são grandes, nós não temos noção de como vamos resolver. Mas logo depois, eles são resolvidos, porque é o Senhor. É o Senhor.
E quando Davi fala aqui, que do Senhor é a salvação, essa oração, alguns comentaristas dizem que lembram o que Moisés fazia quando o povo de Israel se encontrava no deserto. E aquela nuvem que acompanhava o povo começava a se mover. Então Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Algumas traduções, alguns comentaristas colocam esse verso 7 aqui, quando fala levanta-te, Senhor, no passado, relembrando Davi, uma retrospectiva de quantas vitórias Deus havia lhe dado. Quando nós olhamos para essas noites mal dormidas e vemos que o Senhor nos livrou, se estamos passando por isso hoje e olhamos para trás, nós com certeza poderemos nos lembrar dos livramentos do Senhor. Com certeza nós nos lembramos de que o Senhor nos deu a vitória. Com certeza nós nos lembramos de que o Senhor nos deu a saída, de que o Senhor nos salvou. E aqui isso nos lembra sobre isso. Davi diz assim: se o Senhor me salvou tantas vezes no passado, Ele não me salvaria agora? E eu pergunto isso para nós aqui nesta manhã. Se o Senhor nos salvou, nos livrou tantas vezes ao longo da nossa caminhada, não nos fará isso agora? Não nos fará isso nesta adversidade ou nesta angústia? Por isso Davi diz: Deus também se levantaria e lhe daria vitória. Então nós encontramos esse equilíbrio, nós encontramos essa possibilidade de, mesmo essas situações, confiar, de vencer, é no Senhor. Quando nós confiamos nele, quando nós confiamos na sua salvação, no seu livramento e na sua ação. E quando nos lembramos de tudo aquilo que ele já fez. Porque se olharmos para a nossa vida, para a nossa caminhada, nós com certeza veremos isso. O Senhor já fez. O Senhor já livrou. E o Senhor, Ele continuará fazendo isso. E o quarto e último ponto aqui é no Salmo 4, verso 7, quando diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Os líderes ali de Davi, os capitães do seu exército, eles relataram a ele aquilo que o povo vinha fazendo. Eles relataram a ele aquilo que Absalão vinha fazendo. E a pergunta que eles faziam ali naquela situação, aquelas situações adversas, era: quem nos dará a conhecer o bem? Que significa: como gostaríamos de ver algo bom acontecer? Ou então, será que essa situação, será que essa luta pode redundar em alguma coisa positiva? Ou ainda, quem poderá nos tirar dessa situação terrível? E o tempo aqui do verbo que eles usavam indicava que essas palavras elas eram ditas, essas perguntas elas eram contínuas. Essas queixas vinham aumentando. À medida que o inimigo crescia, os inimigos aumentavam a quantidade deles. À medida que a adversidade crescia, as pessoas começavam: quem te livrará disso? Como você sairá dessa situação? Como isso pode dar em alguma bênção? Começavam aquelas queixas, começavam aquelas perguntas que nós sabemos bem como são. Os outros nos fazem essas perguntas às vezes, ou nós mesmos nos fazemos. Então essa situação, essas perguntas, esses momentos deixavam aquela situação e deixavam Davi mais tenso do que ele já estava. Mas a pergunta que fazemos é: que tipo de bem essas pessoas estavam procurando quando perguntavam isso? Eles queriam era o que? Era paz, segurança, riquezas, queriam um rei temente a Deus, queriam um livramento dessas adversidades. Davi, por outro lado, ele sabia o bem que ele desejava. Ele desejava que o Senhor
o abençoasse. Que o Senhor olhasse para ele e para o seu povo e lhe desse a sua bênção. Ele sabia o que ele queria, que era ser agradável a Deus, porque ele havia errado, havia pedido perdão e buscava isso do Senhor. Ser agradável a Deus. Tema como esse, da alegria, de onde buscar alegria, de o que nos trazer alegria, isso é um tema que une pessoas que pensam de maneiras absolutamente diferentes. E eu li um comentário que eu gostaria de falar, que eu achei muito interessante, que diz: nenhum aspecto da vida é mais desejado, é mais desconcertante do que essa alegria. As pessoas desejam e batalham por aquilo que elas acreditam que irá lhes fazer felizes. Boa saúde, boa aparência, recursos financeiros, um casamento ideal, filhos, sucesso, fama. E a lista, ela segue sem fim. Mas nem todo mundo alcança esses objetivos. Entretanto, a pergunta que se faz: encontra-se a alegria? Como encontrar essa alegria? Na Bíblia, quando nós lemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, essa alegria ela não está firmada nas circunstâncias, não está firmada nessas questões que eu pontuei. Porque alguns querem mais, outros menos. Alguns buscam essa saúde e isso pode lhe trazer alegria. O outro pode buscar isso num casamento. Outro pode buscar isso no sucesso. Outro pode buscar isso no poder. Mas de uma forma consistente, a Bíblia ela nos ensina que essa alegria, que a alegria para o crente, que a alegria para a sua igreja, ela é uma qualidade, não simplesmente uma emoção passageira. Ou seja, ela não está firmada naquilo que nós conseguimos dessas coisas. Ela está firmada no próprio Deus. E ela é derivada do próprio Deus. Nossa alegria ela não deve ser vinculada às circunstâncias que nós temos, mas a um relacionamento com o Senhor. Davi aqui nos ensina isso. Por isso ele diz: mais alegria me puseste no meu coração do que a alegria deles. Porque ele havia conseguido receber o perdão do Senhor. Na sua angústia ele orava ao Senhor e o Senhor lhe respondia. Na sua dificuldade, na sua adversidade, ele encontrava isso no Senhor. E isso era motivo de alegria. Mas quantas vezes nós buscamos essa alegria nas coisas? Quantas vezes nós buscamos essa alegria na nossa conta bancária? Quantas vezes nós colocamos essa alegria nas pessoas? E aqui o Davi nos ensina que essa alegria ela não deve ser relacionada com as circunstâncias da vida. Porque ela não é fruto dessas questões circunstanciais e passageiras, mas fruto do Senhor, do seu relacionamento com Ele. E os Salmos, a Bíblia, ela nos dá outros textos que nos dizem isso. Vocês não precisam abrir, mas, por exemplo, o Salmo 16:11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A alegria dele, a alegria do salmista estava no Senhor, na presença do Senhor, no relacionamento com o Senhor. Nós vemos um outro texto aqui, Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A Bíblia nos ensina que mesmo nessas situações, nós podemos sim dormir, porque há um Deus que nós confiamos nele. Nós podemos sim nos alegrar, porque a nossa alegria é porque há esse Deus que relaciona conosco, e não naquilo que temos ou naquilo que fazemos. E eu gostaria que colocasse um quadro ali, que o pastor Jesus fez, dessa distinção entre a alegria do Senhor e a alegria do mundo. É a lição 4.
Lição 4. A alegria do Senhor e a alegria do mundo. Por que nós sofremos? Nós estamos aqui no mundo. Jesus mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições. Há situações adversas, situações que nos trazem angústia, situações que nos fazem perder o sono. A Bíblia ela não nos esconde isso. Graças a Deus por isso. Porque é muito ruim quando nós sofremos por estarmos sofrendo. Porque nós pensamos que esse sofrimento, que essa dor, que essa angústia não é válida. É muito ruim quando nós pensamos que somos esses super-homens. Mas a Bíblia ela não nos diz que somos. E esse texto nos diz qual deve ser a origem dessa alegria, como encontrar essa alegria, a distinção entre a alegria do Senhor e a alegria do mundo. A distinção entre a alegria que Davi tinha e a alegria que aquelas pessoas tinham. A alegria do Senhor, como eu disse, ela é sobrenatural. Ela é miraculosa. Ela procede do trono de Deus. Ela vem do Senhor, ela não é circunstancial. Diferente da alegria do mundo, que é circunstancial, que é natural, que depende das circunstâncias terrenas. Que ela é completamente volátil, ela é completamente ligada àquilo que temos, àquilo que fazemos. Por isso, um dia estamos alegres, outro dia não. Porque é uma alegria terrena. A alegria do Senhor, ela não depende dessas coisas terrenas. Não depende de dinheiro, não depende de trigo, não depende de vinho, não depende de cereais. Não depende disso. Diferentemente da alegria do mundo, que depende do quanto de dinheiro nós temos, do quanto de trigo nós temos, de quanto de vinho, de cereais nós temos. Como eu pontuei aqui, uma boa saúde, uma boa aparência, um casamento ideal, filhos, uma casa confortável, sucesso, fama, independência financeira. São coisas boas? São coisas boas. Mas nós não podemos nos alegrar se temos ou não temos isso. Porque isso, o texto nos ensina, a Bíblia nos ensina, que é um motivo que o mundo se alegra. Quando tem, se alegra. Quando não tem, não se alegra. E mesmo quando muitas vezes tem, continua não se alegrando. Porque ela não pode e não tem como usurpar a alegria que vem do Senhor. E essa alegria do Senhor, ela é pacífica. Porque essa paz, ela vem do Senhor. Essa paz não é circunstancial. Essa paz, ela enche os nossos corações. Essa paz nos faz dormir mesmo em situações adversas. Essa paz nos faz descansar mesmo que conspirem contra nós. Porque essa alegria vem do Senhor. De outra maneira, a alegria do mundo, ela é ansiosa. Ela traz ansiedade. Porque eu vou sempre buscar aquilo que eu não tenho. E se eu não tenho, eu vou sempre estar ansioso. Eu nunca vou ter descanso. Eu não vou conseguir dormir. Eu vou acordar no meio da noite. Eu não vou descansar. Eu já vou acordar cansado. Eu vou estar sempre infeliz. Eu vou estar sempre ansioso. E eu nunca vou alcançar. Porque não é essa alegria, não é essa paz que o Senhor nos promete. O texto, então, nos ensina de uma maneira muito clara. Muito clara. Passamos por momentos de angústias, de luta, de sofrimentos. Vezes por conta das nossas atitudes, vezes por conta dos outros. Mas mesmo que passamos por isso, nós podemos encontrar esse equilíbrio, nós podemos encontrar esse descanso, porque nós cremos que há um Senhor, nós confiamos nesse Senhor, que cuida de nós, que mesmo que sejam numerosas as dificuldades, não importam, porque precisamos apenas de um, e esse é o Senhor. Mesmo que sejam muitos, nós temos um que é o Senhor. E esse Senhor, Ele nos dá essa paz e nos dá essa alegria. E quando nós cremos e confiamos nesse Senhor, nós podemos descansar. Amém?